Esse vídeo é um guia prático do que você tem que fazer para conseguir emprego pelo LinkedIn, separado em 3 grandes partes: seja encontrado, seja chamado e dicas fundamentais. Eu já trabalhei para empresas gigantes como iFood, Boticário, C6 Bank, Revolut, maior fintech da Europa, e praticamente tudo isso eu consegui através do LinkedIn. Então, como vocês podem ver aqui, vamos direto ao ponto, eu vou mostrar para vocês como eu consegui cada uma dessas oportunidades e o que você tem que fazer para conseguir isso também. Então, como vocês podem ver, se eu for aqui nas mensagens, eu tenho mensagem aqui de qualquer... Cara, todas as empresas famosas que você pode pensar já entraram em contato aqui comigo de forma passiva para eles virem atrás de mim, né? Conseguirem me contratar. Então, por exemplo, as empresas grandes brasileiras, tipo Bradesco, Itaú, como eu acabei de mostrar aí, ó. Bradesco tem aqui um monte de mensagem que eu já recebi. Sei lá, Mercado Livre, já recebi um monte de mensagem também. Empresas do, Nubank, né? Nubank até já mostrei em um vídeo aí no meu canal como foi minha entrevista no Nubank, né? Mas tem também aqui empresas gringas, como, sei lá, a Amazon. Tem uma empresa aí que tá contratando bastante no Brasil, que é a DoorDash. DoorDash aqui também, já fui chamado também. Então, qualquer empresa que você pode pensar e imaginar que já me chamaram aqui, sei lá, Carrefour, me chamaram várias vezes também. Eu consigo aqui procurar no meu perfil, vocês vão ver que já me chamou para entrevista de emprego. Então, aqui eu tenho dicas bem valiosas para mostrar para vocês, eu vou mostrar bem na prática, tá? E isso não é só hoje que eu tenho bastante experiência, essas mensagens aí eu recebo desde sempre, desde o início da minha carreira, que foi em 2019. E durante todas essas minhas experiências e cargos, eu ganhei salários de até 18 mil reais, e tudo isso, o que me apoiou e me acompanhou durante toda a minha jornada financeira foi a AUVP, que basicamente é a escola de investimentos onde você vai aprender tudo que você precisa sobre organização financeira, investimentos no Brasil, no exterior. Aqui ó, dá pra ver tudo, né? A renda fixa, renda variável, reserva de valor, ele fala sobre também criptomoedas, então tudo que você precisa saber do básico ao avançado. Foi a UVP que permitiu eu conseguir investir e organizar bem a minha vida financeira para ter uma vida tranquila como essa. Então é nenhum tipo de milagre, nada de vou ganhar mais dinheiro, vou ficar rico. É simplesmente você vai aprender a investir o seu dinheiro e ter o seu controle financeiro de forma correta. No ecossistema da UVP, eu uso todas as ferramentas de calculadora deles, de controle financeiro, de investimentos, tem o cartão de crédito que te dá acesso à sala VIP, esse cartão ele é sujeito à análise de crédito, tem cashback, então hoje em dia, cara, na UVP tem de tudo aí, muita coisa aí de produto financeiro. E o melhor de tudo é que o aprendizado é garantido, porque se você emitir seu certificado, concluir todas as aulas e não se sentir seguro para investir, a UVP devolve todo o seu dinheiro. Melhor forma possível de você aprender a manejar o seu dinheiro. Então você vai clicar aí no primeiro link da descrição e aqui em faça sua análise de perfil e vai preencher o formulário da UVP para ver se faz sentido você fazer parte da UVP, porque precisa fazer sentido. Então clica aí no primeiro link, porque finanças não é sobre ter rios de dinheiro, é sobre ter o controle. Então é melhor não deixar para depois. Bom, então vamos pro primeiro ponto aqui, que é seja encontrado. E como a gente vai fazer para você ser encontrado aí nessa plataforma gigante que é o LinkedIn? Tem duas formas. Primeira é você ter contato com os recrutadores e a segunda é você otimizar para que o seu perfil seja clicado e encontrado por esses recrutadores. Então vamos pensar como eles aqui, né, como o nosso cliente, que são os recrutadores, o que eles vão fazer? Eles vão vir aqui em Jobs, em pesquisa aqui, e eles vão pesquisar, tipo, uma pessoa que trabalha com Java, e aí você vai aparecer aqui nos resultados de pesquisa, em pessoas, em postagens, por exemplo. Uma coisa que é muito recorrente no LinkedIn e muito forte são as postagens. Então o que você tem que fazer? Você tem que postar. Mas não precisa postar todo dia, ou até uma vez por semana, não precisa postar tanto assim. A dica que eu dou é que você tenha um perfil ativo, né? Que tenha a cara de uma pessoa que está trabalhando, né, no dia a dia. Então, foi numa conferência, algum evento? Posta lá sobre a conferência. Você está trabalhando em algum projeto pessoal? Posta os avanços que você está tendo nesse projeto pessoal. Ou você está fazendo algum estudo técnico? Posta também. Eu, por exemplo, na época que eu estava procurando bastante emprego, tinha essas postagens aqui que eu fazia alguns resumos sobre o que eu estava estudando. Eu escrevia, usava algum software, né, para editar isso aqui, né? Não use IA, escreva por você mesmo. E aí eu postava aí essas coisas que eu estava estudando. E é claro que eram assuntos técnicos relacionados ao que os recrutadores que procuram pessoas como eu estariam procurando. Então dessa forma, quando os recrutadores viessem aqui e procurassem sobre banco de dados, eles iam achar uma pessoa como eu falando sobre ACID aqui, por exemplo, que é uma palavra-chave que aparece bastante aí nas entrevistas. Então, né, tenha um perfil ativo com bastante as palavras-chave que você vai ser procurado por. Então, por exemplo, Java aqui, ó, eu vou ser procurado por Java, então tem um perfil que fala bastante sobre Java para os recrutadores conseguirem achar você. E aí o segundo ponto para os recrutadores chegarem até você é você chegar até os recrutadores. Então você vai vir aqui na barra de pesquisa e vai procurar recrutadores e você vai começar a adicionar esses tech recruiters na sua lista
de conexões. E como você vai achar essas pessoas? Uma boa dica é você achar eles através das empresas que você tem vontade de trabalhar. Por exemplo, aqui pesquisar Nubank Tech Recruiter, e aí você vai achar aqui, ó, Global Tech Recruiter Specialist, Global Specialist Tech Recruiter, no Wise, por exemplo, ex-Nubank, no Nubank, aí você vai na pessoa aqui, pede para conectar com ela aqui. Você clica aqui em Connect, de preferência você pode colocar aqui, colocando uma mensagenzinha e falar aqui, dar um oi, né? Conectando com a pessoa. E aí você vai fazer isso com vários recrutadores de várias empresas diferentes, de recrutadores gringos também, se você quer conseguir emprego em dólar. E aí faça isso, sempre que você tiver um tempinho, entra lá no LinkedIn, faça algumas conexões e aí você tenta ter um número bom assim de conexões, pelo menos umas 400 conexões assim, já é um número mais legal. Tem gente que cria bot para fazer isso, né? Então para você ver como é importante ter essas conexões, tem gente que cria bot para ficar adicionando um monte de gente, só que isso é meio perigoso, eu já vi gente falando que isso pode dar um shadow ban seu no LinkedIn, porque o LinkedIn vai reconhecer que você tá usando uma ferramenta para mexer no site dele, né? Outra forma boa de você encontrar esses recrutadores é procurando diretamente pelas vagas. Então você pode procurar aqui, por exemplo, Java Latam, se você quer achar vagas no exterior, né? Latam seria as pessoas aqui da América Latina. Então aí você vai encontrar várias pessoas aqui divulgando vagas Latam de Java. E aí uma dica minha aqui é você procurar como postagem e colocar com o filtro de uma semana ou de 24 horas, de pouco tempo, tá? No máximo uma semana, para você achar vagas que ainda estão em aberto. Se você procurar vagas desse mês, vai ter um monte de vaga que você vai achar que o pessoal já tá contratando. Então, quanto mais você sente a vaga aí, dentro de uma semana tá bom, tá? E aí, outra coisa que você pode fazer é usar a busca booleana no LinkedIn, se você quiser ser mais preciso, é uma dica que o pessoal dá, né? E aí é só você vir aqui e você pode pedir pro ChatGPT, né, me dar uma busca booleana de Java Latam, e aí você dá um Ctrl V aqui, pesquisa e você vai achar aqui resultados de acordo com essa busca booleana. Isso aí é só uma dica se você quiser ter uns resultados mais precisos aí quando você estiver buscando vagas. E aí você vai achar várias postagens aqui, ó, várias postagens de vagas aqui, ó. Kotlin Developer, aqui tá procurando, ó, estagiário de Software Engineer, mas aqui tá em locais que não é Brasil, né? Mas aí você vai pesquisando aqui, é uma busca diária que você vai fazer, dá um trabalho, mas é um resultado muito positivo. E aí isso vai demorar alguns dias aí, algumas semanas, até você ter, né, bastante conexões, bastante pessoas, você vai perceber que aqui na sua home vai começar a aparecer bastante gente contratando, né, vai começar a aparecer as vagas para você, e com o tempo vai criando essa bola de neve de aparecendo mais e mais vagas, e aí você vai tendo mais facilidade de encontrar elas. No começo é meio difícil de encontrar elas, mas com o tempo vai ficando mais fácil. E agora a parte importantíssima aqui, que é o seja chamado. Então, quando o recrutador encontrou seu perfil, ele viu aqui Lucas Wilde Ganeco, ele vai ter que dar uma olhada no seu perfil e vai ter que tomar a decisão de te mandar uma mensagem para chamar para uma entrevista de emprego. E aí, para isso, ele vai ver uma série de coisas aqui que a gente tem que arrumar no nosso perfil para que o recrutador te chame, né? Toma essa iniciativa de te chamar para entrevista. Então, a primeira coisa, você tem que estar aberto para trabalho. Então, você pode vir aqui em Jobs e você vai mexer nas suas preferências de trabalho, colocar que você está open to work, que você está aberto a trabalho. Aqui no Job Titles você vai colocar, por exemplo, Software Engineer, Senior Software Engineer, se você for, né, programador. É bom você ser bem específico no que você quer e não extremamente abrangente, tá? Então aqui eu coloquei só que eu quero só vagas remotas, não quero saber de híbrido ou presencial. Localizações, eu tava procurando só vagas gringas, então eu coloquei aqui só fora do país, eu não coloquei Brasil, né? Coloquei Europa, vários países aqui, né, que normalmente contratam desenvolvedores brasileiros. E coloquei aqui só full time, que é a pessoa que trabalha em tempo integral. Coloquei que eu tô disponível para começar imediatamente. E aqui, bem importante, eu coloquei só que os recrutadores podem ver que eu tô aberto a trabalho e não qualquer pessoa no LinkedIn. Porque esse aqui de qualquer pessoa no LinkedIn colocaria esse selo aqui de Open to Work. E esse Open to Work aí, o pessoal tem preconceito assim no LinkedIn, então a dica geral aí é você não colocar esse selo, tá? Parecer que você tá mendigando emprego. Mas é isso, então você vai colocar aqui que você tá Open to Work, beleza? E agora você tem que arrumar todo o seu perfil. Primeira coisa, headline aqui, esse subtítulo do seu perfil. Então aqui você vai ter que colocar 3 coisas. Qual é a sua função? No meu caso aqui, programador, ou seja, software engineer, onde você trabalha atualmente, na Revolut, que foi o último lugar que eu trabalhei, e qual é a sua especialização, qual é a sua capacidade técnica que você quer focar para achar emprego nessa área. Então, aqui você vai ter que colocar o que você está procurando e não necessariamente o que você teve mais experiência. Então, faz de conta, se você teve mais experiência em Node, mas agora você está procurando vagas em Java, aqui você vai colocar Java e não Node, tá? Seja específico no que você quer que você seja encontrado. Então, aqui eu coloquei Java.
Java e Kotlin e coloquei que eu sou especialista nessas linguagens. E muita gente me pergunta como que eu aprendi programação e foi com o curso.dev. Isso aqui não é uma propaganda, tá? Esse vídeo não está sendo patrocinado pelo Felipe Deschamps. Então é só para ajudar mesmo aqui quem for programador, tá? Isso aqui é uma recomendação sincera, tá? Eu sou aluno aqui deles, fiz as aulas, comprei o curso com meu dinheiro mesmo e gosto muito, né? Aqui, ó, muito bom, bem-vindo. Felipe Deschamps aqui dando as aulas, com certeza é a forma mais didática aí de você aprender programação hoje. Ele até fala aqui o meu nome, né? Na primeira aula, o cara fala o seu nome, é pra você ver como o negócio é bem feito. Enfim, né, só uma curiosidade aí. Eu vou deixar o link aí na descrição, caso você queira aprender programação. Mas então, voltando ao assunto, aqui como capa, você pode, não tem muita importância, você pode customizar alguma, só não coloca algo estranho aí, né? Pra foto de perfil, coloca uma foto profissional, aí você sorrindo é uma boa ideia, né? E aqui na linguagem do perfil, eu coloco só a língua que eu realmente quero. Então, de novo, sendo específico, eu queria só empregos que falassem inglês, então eu coloquei só inglês. Eu não tenho perfil em português. Então, se alguém quiser me contratar em português, ela vai ter que ler o meu perfil em inglês, porque eu não coloco a opção de português aqui no meu perfil. A URL dá para você editar aqui para ela ficar mais bonitinha, outra coisa que você pode fazer. Agora aqui a aba de sobre, ela é bem importante, tá? Você tem que colocar algumas informações principais. A principal que você tem que colocar logo no início é o que você faz e há quanto tempo. Então eu coloquei aqui claramente que eu sou um Back-end Software Engineer com experiência de 7 anos. Isso é o principal que eles querem saber quando eles querem saber quem é você, né? Eu sou um Dev com 7 anos de experiência. É isso. E aí logo depois você já fala quais são as linguagens que você tem mais proficiência. Então aqui o I, na verdade, as que você está buscando emprego, não as que você tem mais proficiência. E aí eu coloquei aqui, Kotlin e Java, que são as linguagens que eu estou buscando emprego. Então com isso ele já sabe tudo que ele quer saber para saber quem é você, né? Para o recrutador você é isso, você é um dev de 7 anos de Kotlin e Java. Depois disso ele vai querer saber o quê? Ele vai querer que você se prove, então ele vai querer saber se você realmente tem essa experiência. E para você se provar como que você vai fazer, você vai colocar nos próximos parágrafos as conquistas, os resultados que você teve nas empresas. Então eu coloquei aqui que eu criei padrões de projeto que foram utilizados por mais de 100 desenvolvedores, eu coloquei que teve queries de banco de dados que eu consegui reduzir em 98% o tempo de resposta, coloquei também que eu tive já experiência mentorando outros desenvolvedores, então aqui é muito importante você colocar aí provas de coisas que você fez, de resultados que você atingiu. E para fazer esse tipo de coisa, uma dica aí é você usar, tem 2 métodos famosos aí, tem o STAR Method, que é você colocar situação, tarefa, ação e resultado, então você fala essas 4 coisas para você expressar uma conquista que você conseguiu, e o outro método é o XYZ, que é um método que o Google ensinou, que é você falar, eu conquistei X, que pode ser medido com Y, fazendo Z. Então isso aí são simplesmente formas de você estruturar uma conquista e é muito importante você seguir esses tipos de frameworks para você realmente trazer todos os valores aí que você realmente trouxe para a empresa. Você entendendo mais ou menos a lógica deles, é claro que você não é obrigado a utilizar eles certinho, né, como se fosse uma regra, mas você entendendo aí a lógica por trás, tenha certeza que você está trazendo todas as informações que eles trazem, que o framework traz, né? Que é basicamente você trazer uma conquista que dá para ser mensurável. E é isso, depois de arrumar o seu sobre, você vai querer arrumar a sua experiência, que também é a parte mais importante aí que os recrutadores vão querer olhar, que é, você vai colocar aqui todas as empresas que você passou, todos os cargos que você passou, e você vai colocar em bullet points aqui, né, listinha, todas as suas, de novo, os seus principais resultados. Então, de novo, utilizando o STAR Method ou utilizando o XYZ, você vai colocar aqui, por exemplo, ó, eu consegui atingir uma redução de 98% no tempo de resposta de uma query utilizando SQL, Postgres e replicação de database. E aí agora, muito importante, tanto aqui no sobre, quanto na sua experiência, você vai encher de palavra-chave. Então aqui eu coloquei, ó, SQL, Postgres, Database Replication, coloquei Kotlin, Spring, Kafka, RabbitMQ, Postgres, AWS. Aí aqui descendo, de novo, Kotlin, Spring, Kafka. Subindo aqui, de novo, Java, Kafka, Databricks. Então, se as pessoas querem te encontrar como um desenvolvedor Java, você vai encher de Java aqui nas suas conquistas, nas coisas que você fez. Porque eles querem saber se você realmente tem experiência com Java, e se não é só a headline que tá no seu perfil. Se você tá pensando agora, nossa, Yudi, mas eu ainda não tenho tanta experiência assim, o que eu faço? Calma, eu ainda vou te dizer nesse vídeo, mais pro final do vídeo eu vou te dar essas dicas. E essa é a parte mais nojenta aí, mais
questionável da minha estratégia de conseguir emprego no LinkedIn. Bom, e finalizando aqui o perfil, tem a parte de educação também, que aí aqui, bom, se você tiver passado aí diplomas, bons certificados, coloque tudo aqui também. Não é a parte que vai fazer mais diferença se você é programador, mas obviamente vamos colocar tudo aí que você fez, né? Eu coloquei aqui meu bacharel, meu pós-graduação, até meu curso de inglês lá, avançado, eu coloquei. Tem também a parte de voluntariado, eu também coloquei, tem até mais coisa de voluntariado que eu já fiz, mas eu não coloquei aqui. Tem as skills, aqui eu coloquei bastante skill, né, mas dá pra você ser mais direto. Mas tem as top skills aqui também, que eu coloquei 4. E é bom você não colocar muitas mesmo, tá? Coloque só as principais, que é as que você quer ser encontrado por, e eu coloquei aqui, né, Java, Kotlin, AWS e GCP, e recentemente eu adicionei aqui o Cloud Code porque ele, hoje em dia, né, é essencial também, ou alguma ferramenta de IA, né. E é basicamente isso que você tem que fazer para você ter um perfil que assim que o recrutador te encontrar, ele vai realmente querer te chamar para uma entrevista. Mas agora eu sei o que você tá pensando. Você tá pensando, Ah, Yudi, não tenho tanta experiência, não tenho 7 anos de experiência, só passei por uma empresa, nem fiz tanta coisa lá. O que eu faço, cara, pra conseguir trazer, pelo menos parecer que meu perfil tem mais experiência? e é agora que eu vou dar algumas dicas muito importantes para vocês. E essa é a terceira parte do vídeo, que é a parte de dicas fundamentais. E a primeira dica é: não minta, mas omita. Porque o que eu vejo muito acontecer é as pessoas chegarem numa entrevista de emprego, o recrutador pede para você contar a sua história, aí, sua experiência profissional, que é uma das primeiras perguntas que todo recrutador vai fazer, e aí você começa a contar toda a sua história, só que você cita também os pontos baixos. Cara, não é para citar ponto baixo, é só para citar ponto alto. Por exemplo, você vai lá e você fala, ou o pimpolinho lá, ele vai chegar na entrevista e vai falar: Em 2021 eu tirei um ano sabático. Fiquei 8 meses sem trabalhar. Em 2020 eu fui demitido dessa empresa e aí, em um mês eu já consegui me realocar. Não é pra falar esse tipo de coisa. Não é pra falar que você foi demitido. Não é pra falar que você ficou 6 meses sem trabalhar entre a faculdade e o seu período que você começou a trabalhar. Não, essas partes você omite. Não precisa mentir. Se o recrutador perguntar, você fala. O recrutador fala: nossa, mas aqui tem 6 meses que você não especificou o que você tava fazendo. Aí você fala: eu tava aí procurando algumas vagas, tava criando alguns projetos pessoais, até conseguir, né? Foi um tempinho aí que eu tava sem um emprego formal, mas eu tava atuando em outros projetos, estava buscando, fazendo cursos, então sempre tentando se vender e não querendo ser sincero demais, que aí você acaba se autodepreciando. Eu vejo isso acontecer muito e acho isso muito engraçado. Eu também já fiz isso, tá? Eu também já fui sincero demais em entrevista e acabei me autodepreciando em vez de me vender. Lembra, você é um produto. Para você conseguir a sua vaga, é você fazer o seu trabalho bem e saber se vender bem. Então, às vezes, a pessoa sabe fazer o trabalho bem dela, mas ela não sabe se vender. É aí que vocês estão errando bastante. Então, quando você for contar sua experiência, não conte os pontos baixos, conta só os pontos altos, só fala de algum problema se o recrutador perguntar mesmo. Outra dica fundamental é você ser direto ao ponto. Chegou na entrevista ou no seu perfil do LinkedIn mesmo, não fica enrolando, não fica enchendo linguiça, porque qualquer recrutador consegue perceber quando você tá enchendo linguiça. Vai direto ao ponto, mostra aí, curto e grosso, qual é o valor que você tem para entregar, com sinceridade, e é isso, né? Conectando aí a dica anterior de você omitir as informações, né? Você não precisa ficar, né, dando rodeio para não falar aquela informação. É só você pular ela, simplesmente não fala nada. Continue sendo direto. E aí, ao mesmo tempo que você é direto, usa bastante as palavras-chave. Por exemplo, mais mais no começo do processo seletivo, a pessoa de RH, por exemplo, ela vai querer muito ouvir as palavras que ela tem anotado lá. Então ela precisa saber se você já mexeu com Java, com Kafka, com RabbitMQ. Simplesmente fala essas 3 palavras que aí o recrutador vai ficar feliz e aí você vai avançar para a próxima etapa. Então, quando você estiver pesquisando aí a vaga de uma empresa, veja quais são especificamente as tecnologias que eles precisam que você tenha experiência e fale especificamente dessas tecnologias. Palavras-chave são muito importantes quanto mais cedo você está no processo seletivo. Quanto mais você vai avançando, você vai ter que sim aprofundar na experiência que você teve. E aí só falar a palavra-chave não é o suficiente. E a terceira dica que eu tenho para trazer aqui é que a experiência ela é desbalanceada, né? Então você ter experiência numa empresa é outro nível. Então foque menos nas coisas à parte que você fez, né? Cursinhos, estudo, que você estudou na faculdade, seu TCC, foca menos nisso e foca mais em projetos reais. Então tenta fazer alguma coisa que você ganhou algum dinheiro, você vendeu para alguém, pegar a experiência aí até trabalhando para alguém de forma gratuita, ou se você fez um estágio, foca nessas coisas que foram experiência de verdade. Qualquer coisa que o recrutador sentir que é experiência de trabalho mesmo, vai valer 1000 vezes mais do que qualquer projeto de estudo. Mas é óbvio que se você for estagiário,
júnior, aí você vai ter bem menos experiência real e o recrutador sabe disso. Então, gente, novamente, resumindo tudo, você é uma ferramenta. Saiba fazer o seu trabalho e saiba se vender. Trabalhe na sua comunicação, trabalhe em como você se porta na entrevista, trabalhe como você vai se vestir, trabalhe como você vai estar escrito todas as informações de forma clara, direta e com bastante palavra-chave no seu perfil, que você vai conseguir seu emprego. O que mais tem por aí é um mar de gente despreparada para as entrevistas. Se grave tendo entrevistas de mentira, né? Finja que você está sendo entrevistado, fale os seus roteiros, as suas falas, treine elas, veja como foi a gravação depois para ver se você está indo bem. Não adianta só você ser bom, você tem que se vender bem. Conseguir um bom emprego não é fácil, é coisa que demora meses ou semanas, depende do seu caso aí, né? Mas para a maioria das pessoas vai demorar meses aí, ou às vezes anos até você conseguir um emprego que você se sinta confortável. Como qualquer coisa na vida, a constância vence mais do que qualquer motivação de última hora. Então não vamos desistir, né? Vamos continuar aí adicionando recrutadores, buscando vagas, né? Um passo de cada vez. Primeiro você vai adicionando, vai vendo se tá aparecendo mensagens, pessoas te chamando para entrevistas. Depois que você conseguiu isso, vai vendo se vai conseguindo realmente participar das entrevistas e avançar uma etapa, avançar 2 etapas. Cada vez você vai avançando um pouco mais e uma hora você vai perceber que você vai conseguir finalmente passar em uma entrevista. Então é isso, cada etapa tem algo que você dá para melhorar. Treine, grave, vá pensando o que dá para melhorar para eu passar dessa linha que eu não tô conseguindo passar, que uma hora seu emprego vai chegar. Todo mundo passa por isso, tá? Esse é o desafio. Essa é a dificuldade de você conseguir um emprego bom de tecnologia. Eu desejo para você todo o esforço e todo o resultado aí nas suas entrevistas, nos seus processos seletivos, que dê tudo certo. Então, muito obrigado para você que viu esse vídeo até o final. Se você gostou, se inscreve aí no canal, me acompanha que eu tenho muito conteúdo aí sobre emprego, sobre programação para vocês acompanharem. Deixa seu like, deixa seu comentário e é isso. Um abraço!